Nós vamos abrir o texto bíblico em Abacuque, capítulo 1. Profeta Abacuque, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 12 a 17. Abacuque, capítulo 1, 12 a 17. A intercessão do profeta. O texto diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Nós vamos meditar, irmãos, sobre o tema a esperança que nasce do desespero. A esperança que nasce do desespero. Se você percebeu o texto em apreço, fala sobre 3 grandes verdades. A primeira verdade que esse texto foca é sobre a majestade de Deus, nos versos 12 e 13. A segunda verdade é sobre a fragilidade do povo de Judá, os versos 14 e 15. E a terceira verdade é sobre a arrogância dos inimigos, a arrogância dos caldeus, os versos 16 e 17. Esse texto está nos dando, de certa forma, um pano de fundo do que era a Babilônia nos tempos de Abacuque. Quando você volta ao passado, você percebe que nas raízes da história deste povo já estava a violência. E por toda a Bíblia, quando você pensa em Babilônia, Babilônia deixa de ser apenas um local geográfico, um ponto geográfico, para significar uma oposição hostil a Deus e à igreja. Na verdade, a Babilônia fez da sua vida um estilo de violência, ou da violência um estilo de vida. Até mesmo a religião babilônica estava estruturada em função de guerras, e os deuses da Babilônia eram deuses da guerra. Quando eu abro esse texto e leio esse texto, é como se você abrisse a cortina e se deparasse com o profeta Abacuque no palco da história, em profunda crise, em profunda angústia, em profundo desalento. E o que está acontecendo com esse profeta? O que está acontecendo com esse profeta é que outrora ele estava muito aflito por causa do silêncio de Deus. O seu país estava marcado pela violência, pela opressão, e ele estava orando a Deus, e Deus parecia silencioso. Agora, ele está em crise, não porque Deus está silencioso, ele está em crise porque Deus respondeu a sua oração, e a resposta da sua oração vem na contramão da sua expectativa. Agora a voz de Deus o perturba mais do que o silêncio de Deus. Outrora ele estava em crise, porque ele olhava para o seu país e via violência e opressão campearem, e parece que Deus estava inativo, Deus não estava fazendo nada. Agora ele está em crise, porque Deus está agindo. Mas a maneira de Deus agir choca-o profundamente, porque Deus está levantando a própria Babilônia, um império amargo, truculento, sanguinário, para ser a vara da sua disciplina contra o seu próprio povo. O drama de Abacuque não é a ação de Deus disciplinando Judá, não é. O drama de Abacuque é o método de Deus em disciplinar o seu povo de Judá. E desta maneira, Abacuque parece que não consegue harmonizar a questão da santidade de Deus com a ação de Deus
de trazer os caldeus, um povo amargo, sanguinário, truculento, expansionista, para disciplinar o seu próprio povo de Judá. E aqui eu chamo a sua atenção para 3 pontos à guisa de introdução. Primeiro ponto é que o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Versículo 12 vai revelar a você e a mim que Abacuque está vivendo alguns problemas internos e ameaças externas. Está esmagado pelo pecado do povo e pela invasão da Babilônia. E quando ele está vivendo esse drama do silêncio de Deus, e agora da voz de Deus, da inação de Deus, e agora da intervenção de Deus, este homem fica alarmado, chocado. E onde ele vai encontrar consolo para a sua alma? Ele vai encontrar consolo para a sua alma quando ele começa a orar. Quando ele começa a invocar a Deus e começa a descobrir quem é Deus. Não tem nada que aquieta mais o nosso coração em tempos de turbulência do que parar para meditar na grandeza do nosso Deus, na majestade do nosso Deus. Ele é o Deus santo, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus justo, Ele é o Deus onipotente, Ele está no controle do universo, no controle das nações, no controle da nossa família, da nossa vida, das particularidades da nossa vida. Então, se este Deus é soberano, nós encontramos consolo nesta verdade. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Segunda coisa, a guisa de introdução. O desabafo com Deus pode ser uma experiência libertadora. Olha o verso 13, que ele está desabafando com Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O que eu acho maravilhoso em Abacuque é que ele não rumina a sua dor em silêncio. Ele não amordaça a boca da sua alma. Ele abre as recâmaras interiores do seu coração e ele espreme todo o pus da sua ferida e conta para Deus os dramas que ele está vivendo, os conflitos que ele está vivendo. Na verdade, este homem expõe para Deus a sua crise existencial e, por que não dizer, a sua crise teológica. Diz: Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo conjugar, Deus, quem és tu com esta ação que tu estás tomando de trazer a Babilônia um povo injusto, um povo truculento, para esmagar alguém que é mais justo do que ele. Irmãos queridos, Deus nos dá a liberdade de nós abrirmos o coração com Ele. Leia a Bíblia e você vai perceber isso. Deus nos dá a chance de nós abrirmos o coração, de nós desabafarmos com Ele. Olha para a história de Agar, estava lá no deserto, diz: Agar, que fazes, Agar? Diz: abre o coração, minha filha, expressa a sua dor. Deus fala isso para Elias, lá na caverna, enfiado na caverna, querendo morrer. Elias, que fazes aí, Elias? Deus fala para Pedro, depois de estar arrebentado, de ser alguém que fracassa, que tropeça, que nega, disse: Pedro, tu me amas, dando oportunidade para abrir o coração, para desabafar, para contar aquilo que está lá doendo, lá no profundo da alma. O desabafo é um instrumento de cura e de libertação para a nossa vida. Terceiro lugar, a guisa de introdução. A oração pode ser a maneira mais adequada de buscarmos respostas para a nossa aflição. Veja você que Abacuque é um profeta único e singular nesse sentido. Ele é muito mais um intercessor do que um pregador. Na verdade, ele não apenas leva a palavra de Deus para o povo, mas, sobretudo, ele leva as causas do povo em oração a Deus. E desta maneira, quando as coisas parecem sem sentido para nós, quando as coisas parecem confusas para nós precisamos fazer o que Abacuque fez: nos voltar para Deus em oração. Sabe por quê? Porque você nunca tem a mente tão lúcida para discernir os propósitos de Deus como quando você está orando. Leia as cartas de Paulo e vocês verão que o extrato da teologia de Paulo é expressa
ou expresso nas suas orações. Alguém já disse que um crente de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando você ora, o cenário abre, o entendimento aclara, e o discernimento de Deus brota em seu coração. Então nota você que este homem vai buscar resposta para as grandes tensões da sua alma quando ele está de joelhos, ou quando ele está orando, quando ele está buscando ao seu Deus. Daí, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 grandes lições desse texto, e então nós vamos considerar esses 3 pontos na exposição do texto. A primeira coisa que esse texto revela para você e para mim é o Deus de Abacuque. Versículos 12 e 13. Quem é o Deus de Abacuque? Quando os teólogos de Westminster, reunidos na abadia de Westminster, a partir de julho de 1643 até 1649, eles se debruçaram sobre os grandes temas da Bíblia. E chegou o momento em que aqueles teólogos precisavam definir quem é Deus. E eles discutiram longamente para buscar uma definição de Deus. E não conseguiam aclarar essa definição. Então o presidente daquela assembleia pediu a um dos membros da assembleia para orar a Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo. E aquele irmão se levantou e começa a adorar a Deus e disse: Deus é Espírito. Em si, por si, infinita em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipotente, onipresente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça e misericórdia, graça e longanimidade, cheio de bondade e verdade. Quando ele termina de orar, todos dizem: esta é a definição de Deus que nós precisamos. Foi encontrada a definição através da oração. Quando você ora, você começa a ter uma visão muito mais clara de quem é Deus. E quem é Deus aí na descrição dos versos 12 e 13? Olhem comigo, por favor. Em primeiro lugar, Deus é eterno. Não é isto desde a eternidade. Por que ele fala da eternidade de Deus? Porque você vai perceber no versículo 11, o contraste com o versículo 11. Quando ele termina o versículo 11, ele diz: então passa com o passo vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Qual era o Deus dos caldeus? O poder deles, as armas deles, os soldados deles, a espada deles, o poder militar deles. Mas este é um poder que acaba. Este é um poder limitado. Este é um poder limitado em vários aspectos, em tempo, em poder mesmo. E aí o profeta contrasta o Deus de Israel como Deus eterno, que existe desde toda a eternidade. Ele não está preso ao tempo. Ele não está limitado geograficamente. Ele não é apenas uma divindade criada pela arte, pela imaginação humana. Sabe, irmãos, diante das tensões da vida, diante dos dramas da vida, você parar para meditar que o seu Deus é eterno, que quando não existia nada, ele existia, e existia eternamente, que antes do universo vir à existência, antes das coisas serem chamadas à existência, antes dos fundamentos da terra serem lançados, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. Ele não teve um início, ele é o iniciador de todas as coisas. Ninguém criou Deus, ele é eternamente Deus. Perfeitamente Deus. Porque Deus é eterno. Ele é imutável em seu propósito e em sua providência. Ou seja, tudo pode mudar, Deus não muda. Tudo pode acabar, Deus não acaba. Ele não é apenas eterno em seu ser, ele também tem uma aliança eterna com os seus filhos. De tal maneira que não tem nada que possa acontecer na sua vida, não tem tragédia, não tem problema, não tem dor, não tem sofrimento, não tem circunstância, não tem nada que possa frustrar este plano, este desígnio e esta aliança de Deus firmada com você, porque esta aliança é eterna. Você pode entender uma coisa: as nuvens podem esconder a luz,
Mas as nuvens não podem destruir o sol. Às vezes os problemas vêm como um nevoeiro denso. Parece que fica tudo escuro. Mas esta nuvem escura não pode destruir o sol. O sol continua brilhando. Às vezes os problemas vêm e parece que você não consegue enxergar a claridade da alegria, da paz. Você vive tempos difíceis, de vale, de dor, de lágrimas, de sofrimento, de turbulências mil. Mas daqui a pouquinho, esse nevoeiro denso é removido do seu caminho, o sol volta a brilhar. Porque assim é a aliança de Deus com você e comigo. Este Deus é eterno, os abalos sísmicos da natureza e as turbulências que abalam os tronos da terra, jamais abalam o trono de Deus. Malaquias 3,6 diz, porque Deus é imutável, nós não somos consumidos, nós não somos destruídos. Segundo lugar, quem é o Deus de Abacuque? Ele é o Deus autoexistente. Olha o versículo 12. Não é que tu desde a eternidade, ó Senhor. Preste atenção nessa palavra Senhor, porque esta palavra Senhor aqui é a palavra Yahvé no hebraico. Algumas traduções traduzem por Javé, outros por Jeová, mas é o mesmo nome. E esta palavra é a palavra que vai aparecer lá em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Quando Deus se revelou, eu sou o que sou, Ele está dizendo o seguinte, que Ele não tem nenhuma causa que o produziu, que o gerou. Ele é a causa não causada. Ele é o efeito de todas as causas. Este é um atributo exclusivo de Deus. Ele é autoexistente. Tudo que existe depende de Deus. Tudo que existe é algo que carece de significado e de uma causa primária para existir. Deus não. Deus é autoexistente. Ele existe porque Ele é. Ele não foi causado, ele não teve uma origem. E isto é realmente maravilhoso entender. Terceiro lugar, quem é o Deus de Abacuque? Olha aí ainda no versículo de número 12, ele diz, ó meu Deus, ó meu santo, Deus é santo. Ele não é apenas eterno quanto ao tempo, ele não é apenas autoexistente quanto ao seu ser, mas ele é santo quanto ao seu caráter. E o que significa isso? O que significa isso? Significa o seguinte, que se Deus é santo, preste atenção nisso. Qual era o grande drama de Abacuque? De ter violência e opressão em Judá e Deus não está fazendo nada. Agora o outro grande drama dele é de Deus trazer os caldeus, uma nação amarga, para disciplinar Judá. E aí ele para pensar, mas Deus é santo. Se Deus é santo, eu posso e você pode ter a certeza de uma coisa, o pecado não ficará impune. O pecado será punido e julgado. Seja no meio do povo de Deus, seja na vida do ímpio. Deus é santo. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. E aí você vai perceber que a argumentação de Abacuque é que este Deus é o Deus que ele julga o pecado, ele não tolera o pecado. E se você perceber, toda a história da Bíblia é uma história do julgamento de Deus ao pecado. Por exemplo, Deus revela isso quando expulsou os anjos rebeldes do céu, quando expulsou Adão e Eva do Éden, quando julgou o mundo através do dilúvio, quando puniu Sodoma e Gomorra por causa da sua perversão e violência, consumindo aquelas duas cidades com o fogo do seu juízo. Deus revela o seu juízo contra o pecado quando ele entrega a Samaria nas mãos da Síria, quando ele entrega Jerusalém nas mãos da Babilônia. Deus revela o seu juízo sobre o pecado lá no final, quando então se instalará um trono e Deus vai chamar a si as nações para o julgamento. Deus é santo, e este é o entendimento de Abacuque. Quarto lugar, quem é Deus? Deus é soberano. Olha o versículo 12 ainda. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Irmãos queridos, notem vocês que às vezes nós somos tentados a atribuir determinados fatos históricos, fatos políticos, apenas ao engenho humano, apenas ao poderio militar ou econômico desta ou daquela nação, deste ou daquele império. Na verdade,
o soerguimento da Babilônia, este grande império mundial, que consegue derrubar 2 outros impérios mundiais, consegue derrubar a Assíria, depois consegue prevalecer sobre o Egito, e agora a Babilônia se levanta como senhora absoluta do mundo. Agora a Babilônia se levanta como a grande cabeça de ouro, que vai dominar a terra, que ninguém vai poder resistir. O profeta olha e discerne uma coisa: a Babilônia não se levantou de moto próprio, não se levantou pelo seu próprio poder econômico, ou bélico, ou militar. Foi Deus quem levantou a Babilônia. Foi Deus quem levantou os caldeus. Foi Deus quem, na sua soberania, fez com que esse povo se projetasse em nível mundial para ter um plano específico, disciplinar o seu povo de Judá. Deus é soberano, é Ele quem dirige a história. A história não caminha sem rumo ao léu, ao sabor apenas das circunstâncias. É Deus quem dirige os destinos da história. 5º lugar, Deus é fiel. Preste atenção ainda no verso 12, quando Deus está dizendo, quando o profeta está dizendo assim: não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. A palavra Senhor, além de ser o Deus autoexistente, é o Deus da aliança. A palavra Yahvé descreve na Bíblia o Deus da aliança. O que é o Deus da aliança? Você vai perceber no Velho Testamento que Deus sempre se revela como o Deus da aliança, o Deus do pacto. E se você ler atentamente Deuteronômio 28 e Levíticos 26, você vai perceber que Deus firmou uma aliança, onde havia bênção e havia maldição. Se o povo obedecesse os mandamentos, os estatutos de Deus, Deus prometeu trazer bênção. Entretanto, se esse povo da aliança desobedecesse, se rebelasse, então viria as maldições sobre este povo. E Deus seria fiel a esta aliança. Se você ler, por exemplo, leia Esdras capítulo 9, leia Neemias capítulo 9, leia Daniel capítulo 9, são 3 capítulos 9 de oração. E você vai notar sempre que as orações sempre evocavam esta aliança. A promessa de Deus, tu prometeste que se o teu povo se humilhasse, se arrependesse, então tu suspenderias o juízo, então tu terias misericórdia, então tu perdoarias, então tu abençoarias. O que está acontecendo aqui é o seguinte: ele está entendendo que este Deus é o Deus do pacto. E esse Deus do pacto diz o seguinte: eu vou ser o seu Deus e o Deus da sua descendência para todo o sempre. Esse Deus firmou uma aliança com você e nada pode destruir essa aliança de Deus com você. Quando você erra, você não se torna alguém jogado para fora de casa, deserdado por esse pai, não. Ele disciplina, porque a disciplina é um ato de amor responsável. Mas você não deixou de ser filho, por isso ele diz: não morreremos. Não vamos morrer, por pior que sejam os caldeus, por mais truculenta que seja a Babilônia, por mais terrível que sejam os seus soldados, por mais truculenta e sanguinária que sejam as suas artes de guerra, nós não vamos morrer, porque quem está do nosso lado é o Deus da aliança, e Ele vai nos disciplinar, mas Ele não vai nos destruir. Ele é fiel. Finalmente, o profeta diz: quem é o Deus do profeta? Ele é o Deus pessoal. Olha comigo aí no verso 12, quando ele diz assim: ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o profeta Abacuque não está diante apenas de uma divindade distante, longínqua, indiferente, como era o pensamento da época, de que Deus não pode se envolver conosco, porque Deus não pode ter sentimentos, Deus não pode ter desejos ou vontades ou emoções. Deus então está alheio à vida, Deus está alheio a este mundo. Disse: não, o nosso Deus não é aquele que os ateus dizem não é possível, ele não existe. O nosso Deus não é aquele que os agnósticos dizem não podemos conhecê-lo. O nosso Deus não é aquele que os deístas dizem, ele está muito longe, ele não é imanente. O nosso Deus não é aquele que os panteístas dizem, ele não é transcendente. Não, ele é o Deus que está assentado num alto e sublime trono, mas ele também é o Deus que habita com abatido e contrito de coração.
Ele é pessoal, Ele é o seu Deus, Ele conhece você pelo seu nome, Ele chama você pelo seu nome, Ele é o Deus pessoal. Muito bem, esse é o primeiro ponto da nossa meditação, o Deus de Abacuque. Segundo ponto, vamos ver as perplexidades de Abacuque, versículos 13 a 17. Abacuque vai ter algumas perplexidades e ele vai expor essas perplexidades. E a primeira delas é a seguinte: como conciliar a santidade de Deus com o uso que Deus faz dos perversos? Essa é a pergunta do verso 13. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, sendo tu tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Note você que Abacuque está com uma crise teológica. O problema de Abacuque é conciliar o ser de Deus com a obra de Deus, a santidade de Deus com a providência de Deus. Como é que ele vai entender que Deus está usando alguém mais perverso para disciplinar o seu povo? Essa é a pergunta que você e eu fazemos ainda hoje. Por que Deus não interrompe o fluxo do mal? Por que Deus não destrói os ímpios, os maus, os homens sanguinários, os homens perversos? Você pode perguntar por que Deus não tira a vida de um cidadão que maquina o mal para matar criança, para sequestrar, para cometer crimes bárbaros, com requintes de crueldade? Por que Deus tolera? Por que Deus deixa o forte esmagar o fraco? Por que Deus deixa aquele que é mais perverso prevalecer sobre aquele que é mais justo do que ele? Você pode perguntar por que Deus não põe fim à guerra? Por que você vê, depois da Segunda Guerra Mundial, quando parecia que o mundo tinha aprendido a lição, 1 milhão de pessoas serem mortas a machadadas na Ruanda? Como é que você pode entender a angústia de Abacuque quando neste século 20, cerca de 100 milhões de pessoas foram mortas pela sua fé? O maior índice de mártires de toda a história do cristianismo está no século 20. Quando você percebe o que aconteceu, por exemplo, a partir de 1917 com o domínio do comunismo ateu, onde milhões de pessoas foram mortas. O que aconteceu no truculento regime de Adolf Hitler, de Mussolini, na Europa. O que aconteceu com o poucos falam hoje, o homem mais perverso da história até hoje, em termos de gente, quantidade de gente que matou, Mao Tse Tung, matou 60 milhões de pessoas só na China. Você pode perguntar por que Deus não põe um ponto final nessa situação? Mas Abacuque vai dizer uma coisa interessante: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: Deus detesta o mal. Todo o mal que existe no mundo é totalmente repugnante para Deus, por causa da pureza de Deus. Deus não pode ver o mal com complacência. Deus e o mal são oponentes irreconciliáveis. Agora, sabe, queridos, nós precisamos dizer o seguinte, que a tensão de Abacuque passa os séculos, é a minha tensão, é a sua tensão. É a minha crise, é a sua crise. É a sua pergunta, é a minha pergunta. É a nossa angústia ainda hoje. Vamos ver a segunda crise desse profeta, a segunda perplexidade desse profeta. Como conciliar o poder de Deus com sua tolerância e silêncio, com os agentes da disciplina? Olha o versículo 13 outra vez. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas. Olha os dois verbos usados, tolerância e silêncio. Tu toleras e tu te calas, Deus. Por quê? Se tu és onipotente, se tu tens todo o poder, por que tu toleras? E por que tu te calas, Deus? Irmãos queridos, eu estou seguro de que você e eu enfrentamos a mesma perplexidade. Olha comigo o que aconteceu na história. Talvez essa foi a pergunta dos apóstolos, dos crentes da igreja primitiva, quando viam os seus irmãos sendo levados para os anfiteatros romanos e sendo pisoteados pelos touros, sendo devorados pelos leões esfaimados da Líbia. Talvez essa pergunta dos crentes primitivos quando viam crentes sendo amarrados em postes e sendo incendiados vivos para iluminar as ruas de Roma.
Talvez esta foi a pergunta dos nossos irmãos ao longo da história, quando eles foram jogados nas fogueiras. Talvez esta foi a pergunta dos nossos contemporâneos, quando viram os irmãos perecendo nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu. E ainda hoje, sendo vítimas da intolerância religiosa no mundo. E a grande pergunta, talvez, que levanta-se do coração da igreja é: Deus, por que toleras, Deus? Por que te calas, Deus? Eu fico pensando que talvez alguém que tivesse convivido com o apóstolo Paulo, tivesse a expectativa de que Deus mandasse um anjo, destruísse o palácio de Nero. E aquele homem da envergadura de Paulo caminha, cabisbaixo, e bota a cabeça num toco, e a guilhotina romana decepa a sua cabeça. Por que, Deus, te calas? Por que toleras? É a pergunta do Abacuque, a sua pergunta é a minha pergunta. Terceiro lugar, como conciliar o amor de Deus com a entrega sem reservas do povo da aliança nas mãos dos caldeus? Olha o verso 14, irmãos. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. A linguagem figurada, o profeta se queixa de que o seu povo está reduzido à condição dos peixes do mar e dos répteis, que não tem quem os governe. Na verdade, o que está acontecendo aqui, Deus está dizendo o seguinte: vocês não terão a mínima chance, a mínima possibilidade de resistirem ao ataque dos caldeus. Eles seriam prisioneiros de guerra e não teriam a mínima chance de resistir àquele cerco e àquele ataque. Eles seriam fisgados como peixes. Quarto lugar, como conciliar a soberania de Deus com a autodivinização dos caldeus? Olha o verso 15 e 16 comigo. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Note você, quando o homem nega a Deus, via de regra, ele diviniza a si mesmo e adora a si mesmo. Porque o homem inalienavelmente é um ser religioso. Sempre o homem se prostra diante de algum altar. Quando ele não adora a Deus, ele adora ídolos ou adora a si mesmo. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: os caldeus se exaltaram. E diz o texto que eles estão agora fazendo um culto de adoração às suas redes. Porque compararam os judeus com peixes. E eles usaram alguns instrumentos como o anzol, como a rede varredora, que arrasta, que prende, que captura, que leva para o exílio. E eles então começam a adorar não só as suas divindades, porque eram as divindades da guerra, mas começam também a cultuar e a adorar o seu próprio poder bélico, o seu próprio poder de conquista, o seu próprio poder de opressão. E eles adoram a si mesmos, eles adoram o seu poder, eles adoram os seus instrumentos de conquista e de opressão. E o drama de Abacuque é porque Deus é poderoso, porque Deus é onipotente. Por que Deus permite que homens ímpios se curvem diante dos próprios instrumentos de opressão para prestarem culto a eles mesmos? Este é um drama do profeta. Esta é a crise do profeta. E aí, queridos, nós vamos ver que tem uma última crise do profeta, uma última perplexidade. Como conciliar a providência de Deus com a perseguição implacável do inimigo? Os versos 15 a 17 vão nos revelar três coisas aí, por favor. Primeiro, os caldeus estavam usando todos os meios para capturar os judeus. Versículo 15, você nota que eles usavam: a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Então você percebe que anzol é pesca individual, peixe a peixe. Arrastão é quando você pega uma grande rede e vai arrastando tudo. Nada sobra, nada escapa. E foi desta maneira que os caldeus entraram em Jerusalém, matando um a um, e depois pegando coletivamente todo o povo, e levando
cativo, prisioneiro, como escravo, oprimidos. Eles estão usando esses instrumentos para capturar. E a forma que eles faziam é tirar esse povo da sua terra, arrancar esse povo da sua terra natal, para que esse povo pudesse perder o amor ao solo pátrio, perder a noção de povo, de liberdade, de nação, e desta maneira suplantá-los, tripudiar sobre eles e tirar deles a capacidade de resistência. Segundo lugar, note você que eles estavam saqueando as riquezas dos judeus. Versículo 16b, note aí por favor. Porque por elas, por causa da sua rede, elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. O que acontece? Quando os caldeus entraram em Jerusalém, entraram em Judá, eles não só pegaram os peixes, não só capturaram os judeus, eles também saquearam, espoliaram, pilharam os judeus. Levaram os seus bens, levaram os vasos do templo, levaram as riquezas. E se você notar, por favor, passa uma página só da sua Bíblia comigo. Abacuque 2. No capítulo 2, Abacuque vai trazer 5 ais contra a Babilônia. Desses 5 ais, 3 deles têm a ver com dinheiro, com opressão econômica. Olha aí comigo, versículo 6, 2:6. Ai daquele que acumula o que não é seu. O que tinha acontecido com os caldeus? Eles tinham construído uma grande cidade. Lá no capítulo 4, versículo 30 de Daniel, Nabucodonosor olha para a Babilônia e diz: não é esta a grande Babilônia que eu construí pelo meu poder, para o meu prazer. Por que tinha construído uma cidade tão grande? Porque o dinheiro tinha sido roubado dos povos que eles tinham destruído. Preste atenção nisso, via de regra, olha para a história. Aqueles que hoje entesouram riquezas, via de regra, roubam essas riquezas dos fracos, dos pobres. E a Bíblia diz que Deus não tolera isso, Deus não aceita isso. Mas hoje, ou mais amanhã, o juízo de Deus vem sobre aqueles que ajuntam tesouros mal adquiridos. Segundo ai, olha aí comigo, capítulo 2, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa maus bem adquiridos. O que estava acontecendo com os caldeus? Eles tinham riqueza nas suas casas. Diz aqui o versículo, capítulo 1, versículo 16. Porque pelas suas redes enriqueceu a sua porção. E lá no versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Eles matavam e pilhavam. E Deus está agora mostrando o seu juízo. Terceiro lugar, eles estavam se alegrando com a desventura dos judeus. Olha o versículo 15b, 1:15b. Olha aí por favor. Ajunta a sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Irmãos, isso é uma coisa muito triste. Uma coisa é conquistar um povo, outra coisa é tripudiar sobre aquele que se conquista. O que é que os caldeus faziam? Eles entravam, eles dominavam, eles prendiam, eles matavam. Os que escapavam, eles capturavam. O costume deles botavam em jaulas, sobretudo os líderes, e escarneciam. E a Bíblia diz que Deus está vendo isso. Preste atenção nisso, a Babilônia está fazendo as coisas, sendo usada por Deus para disciplinar Judá, mas não leva Deus em conta, não encara Deus, achando que Ele está fazendo, porque Ele tem poder, porque Ele tem a força, porque Ele tem a destreza, e está tripudiando o seu povo de Deus, e Deus está tomando nota, tintim por tintim. Quarto lugar, eles estavam destruindo, sem piedade os judeus. Olha o versículo 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Quem é o meu Deus? A.W. Tozer disse que a igreja precisa desesperadamente de uma nova consciência, ou melhor, de uma revitalização da consciência, ou melhor, de um aprofundamento da sua consciência de quem é Deus. No dia que você e eu entendermos quem é Deus, a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania, a sua onipotência, onisciência, onipresença, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, nós vamos encontrar consolo e refrigério nesta revelação divina. Segunda coisa que traz
consolo para Abacuque. Segunda coisa, olha comigo aí, por favor. O consolo é encontrado na meditação acerca da obra de Deus. Versículo 12 e 13, o profeta vai entender o seguinte, que o Senhor, versículo 12, o Senhor para executar juízo puseste aquele povo, ou seja, que na verdade ele está encontrando consolo, é o seguinte, que as coisas não estão acontecendo ao léu, que quem está no controle da situação não é a Babilônia, é Deus, não é um acaso, não é um acidente político, não é um acordo internacional, é Deus que está no leme da história. Isso traz consolo para nós, saber que o nosso Deus é quem dirige a história. Terceiro lugar, o consolo é encontrado no conhecimento dos propósitos soberanos de Deus. Você pode notar isso quando ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 12 e 13, quando ele fala assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha o fundaste para servir de disciplina. Então qual era o propósito de Deus em levantar a Babilônia? Para disciplinar o seu povo. E o que é disciplina? Qual é o alvo da disciplina? Qual o propósito da disciplina? Destruir? Não. O propósito da disciplina é restaurar. O final da linha não é morte, é vida. O final da linha não é condenação, é restauração. O Deus da aliança não está abrindo mão do seu povo. O Deus da aliança não abrirá mão jamais do seu povo. Quando você entende esse propósito de Deus, que nada pode nos afastar do amor de Deus, que nada pode nos arrancar das mãos de Jesus, que o Deus que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, então isso traz descanso à nossa alma. Deus está olhando para você e dizendo, meu filho, eu estou trabalhando na sua vida. E às vezes a disciplina de Deus não é agradável no momento, diz a Bíblia. Eu penso nisso, por exemplo, na história de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo era aquele grande escultor que pegava uma pedra bruta de mármore e enxergava nessa pedra bruta um anjo. E começava a cinzelá-la. E tirava da pedra bruta um anjo com beleza, com graça. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando em nós. Às vezes algumas lascas que saem doem. Eu quero dizer para você que o látego de Deus dói, mas traz cura, traz libertação, traz restauração. Quarto lugar, o consolo é encontrado quando temos a garantia que Deus nos destinou para a vida e não para a morte. Olha o versículo 12, quando o profeta diz o seguinte, não morreremos. Preste atenção, irmãos, para afirmar isso diante do cerco da Babilônia é só pela fé. Quero dizer para você que o plano de Deus para a sua vida, o plano é de vida, é de vitória, é de bênção, é de conquista, não é de derrota, não é de fracasso, não é de morte. Esta é a palavra de esperança que o profeta encontra quando ele para pensar em Deus, quando ele para pensar no ser de Deus, quando ele para pensar na soberania e no propósito de Deus. Não é para a morte que nós estamos indo, é para a vida. Finalmente. Em último lugar, o consolo é encontrado quando levamos nossa causa a Deus e somos informados de que o ímpio não prevalecerá para sempre. Ele faz uma pergunta inquietante no verso 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Se essa pergunta tivesse parado aqui, não tivesse o capítulo 2, nós ficaríamos desesperados com a pergunta dele. Mas quando ele termina de fazer essa pergunta, diz, eu vou me colocar na torre de vigia, vou esperar o que Deus tem para me falar. Quando Deus fala para ele, disse, não, meu filho, eu não perdi o controle, não. O ímpio não agiu a minha revelia, não. Eu estou no controle. E se você ler o capítulo 4, 2:4, você vai notar o que Deus vai dizer para ele. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. O ímpio não é reto, ele não é justo. Eu não tenho prazer nele. Ele vai ser trabalhado por mim. Mas o meu justo, o justo vive pela fé. Passa pelas turbulências, passa pelas crises, passa pelas fornalhas, passa pelos vales, passa pela morte. Ele vive pela fé. Ele é vitorioso. E eu quero então concluir com
3 aplicações práticas, apenas citando essas frases. Primeira lição prática e universal: o Deus santo, justo e puro castiga o pecado, seja individual, seja nacional, seja internacional. Qualquer pessoa que pecar, seja crente ou não, espere o correspondente castigo do pecado. A não ser que se arrependa, a não ser que busque a Deus, a não ser que se volte para Deus. Olha o que está escrito no Salmo 89, 30, 32. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Graças a Deus, porque Deus faz isso. Sabe por quê? Porque se não tivesse disciplina, nós embrenharíamos-nos no caminho do mal. Porque a Bíblia diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Dá para o mal. Então Deus nos disciplina para nos botar no caminho certo, para nos botar no caminho de justiça e de santidade. Segunda aplicação: somente Deus tem resposta aos nossos problemas e perguntas. Irmãos queridos, tem perguntas que só a eternidade vai responder para nós. Tem perguntas que nós não temos como responder aqui. Tem questões que passam e transcendem a nossa capacidade de percepção e discernimento. Finalmente, a nós nos parece às vezes que Deus tarda em realizar seus propósitos, mas Ele sempre continua no controle. Até quando, Senhor? Por que, meu Deus? Por que desse jeito? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com a minha igreja? Por que com a minha cidade? Por que com o meu país? Por que com as pessoas que eu amo, Senhor? Por que que o ímpio prevalece, Deus, sobre aquele que é mais justo do que ele? Às vezes você fica angustiado, parece que a resposta está demorando, que a solução não está chegando. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus está no controle. Ele age no seu tempo, da sua maneira, para o bem do seu povo e para a glória do seu próprio nome. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça na fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Se você deseja que nós oremos em seu favor, eu quero convidar você para vir aqui à frente, por gentileza. Nós vamos estar buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Pode vir, nós vamos estar buscando a Deus. Ó Deus bendito, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, vivendo dias difíceis e dias maus, como os dias de Abacuque, como os dias de Paulo, porque o homem tem se afastado de ti, tem adorado a deuses falsos, a ídolos mudos, e muitas vezes adorado a si mesmo e as suas armas de violência. Senhor Deus, como Abacuque também nós temos perguntas, nós temos queixas, nós temos angústias, nós temos dilemas. Como Abacuque, Senhor, o nosso coração às vezes não encontra respostas, e às vezes nós ficamos inquietos, ora com o teu silêncio, ora com a tua voz. Às vezes nós ficamos angustiados, ora com a tua inação, ora com o teu agir. Meu Deus, abra os olhos da nossa alma, para nós entendermos quem és tu, para nós entendermos como tu estás no controle, mesmo naquelas situações que nos espantam e nos afligem. Nós oramos, Senhor, por aqueles que aqui estão na tua casa, com as suas lutas, com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas súplicas, com os seus questionamentos, com as suas angústias, com os seus dilemas e perplexidades. Senhor Deus, socorre o teu povo, aviva o nosso coração, inflama a nossa alma de devoção a ti, dá-nos uma compreensão clara de quem és tu, da tua soberania, da tua grandeza, da tua majestade, dos teus propósitos misteriosos. Socorre o teu povo nesta noite, Senhor. Aqueles que estão tristes, abatidos, angustiados, aflitos, enfermos, passando por adversidades, meu Deus, estenda a tua mão forte e onipotente, socorre e consola o teu povo nesta noite. Que ao voltarmos para casa, que os teus filhos ao regressarem ao seu lar, voltem
confiados de que Tu estás no controle da história e da nossa vida. Fortaleça-nos, enche-nos da Tua paz. No meio das lutas da vida, Senhor, dá-nos percepção espiritual para discernirmos os Teus desígnios. E dá-nos, Deus, a disposição de vivermos uma vida de santidade, de pureza, de piedade, de vida no altar, de consagração, de obediência. Ó Deus, em nome de Jesus, socorre a Tua igreja nesta noite. Fortaleça o Teu povo. Desperta a Tua igreja. Reaviva a Tua obra, Senhor. E permita que um tempo novo da Tua parte venha sobre nós. Para que o Teu povo ande contigo em novidade de vida. Para a glória do Teu nome. No santo e poderoso nome de Jesus. Amém.